nós teremos a participação de duas palestrantes, né? A advogada e contadora formada pela Universidade FUMEC, pós-graduada em gestão de tributos pela UNA, atuou como consultora tributária pela Deloitte por 9 anos, foi gerente tributária na Magnesita, atuando nas áreas fiscal e tributária, Taxplane, com foco em tributos diretos e indiretos por 5 anos, foi representante da Magnesita no Conselho de Assuntos Tributários da FIENG, vogal do CRC na JUSENG, representante do CRC-MG no Colégio de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, é membro do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio e trabalha como consultora tributária independente em projetos. Doutora Fernanda Gil e também a doutora Cristiane Ferraz Dutra Rocha, que é consultora tributária, sócia da empresa MF Consultores, auditora independente pelo CFC, professora de cursos de pós-graduação e MBA da PUC Minas, UNA e Bluetex, mestranda em contabilidade pela FUCAP, pós-graduada em contabilidade e direito tributário, especialização em IFRS, societário e tributação pela FGV, graduada em ciências contábeis e direito, membro da comissão de IFRS do CRCMG e do GDE da Bluetex e FIENG, vice-presidente contábil da Federaminas, instrutor e palestrante nas áreas contábil, fiscal e tributário pelo CRC, FECOM, SEBRAE, FIAC, UFMG, AMES, OSENG, além de diversos sindicatos da área contábil. Professoras, vocês estão com a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço aí ao Marcelo, ao convite, né, em nome do CRC, a gente está muito feliz de estar aqui participando desse evento, é uma honra para nós. Eu agradeço também aos demais palestrantes que proferiram palestras excelentes, com temas muito relevantes, né, e eu vou ser bem breve aqui na minha explanação, porque quem vai adentrar mais nesse tema e trazer um pouco mais de detalhes para a gente é a Cristiane. Eu queria, na verdade, só chamar a atenção de vocês para a complexidade, né, da nossa legislação tributária e da quantidade de normas que a gente tem. Então, eu trouxe aqui uma decisão que o STF proferiu num recurso extraordinário em setembro do ano passado e que teve repercussão geral fixando o tema 1050. Essa decisão, na verdade, declarou constitucional o artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. Essa lei, ela instituiu o sistema monofásico de PIS e COFINS para os setores de medicamento, perfumaria e cosméticos. Esse artigo 2º, ele vedava o uso da alíquota zero no PIS e na COFINS para as empresas que tivessem no sistema do Simples Nacional e no sistema monofásico. E aí, com essa decisão, né, houve amplamente divulgado na mídia e em redes sociais a seguinte pergunta: se o Simples Nacional ele seria ou estaria afetado por essa decisão do STF, se as empresas deveriam calcular o PIS e a COFINS em suas operações, mesmo estando no sistema monofásico. Acontece que aqui, mais uma vez, falando dessa complexidade das normas, nós temos que analisar, na verdade, a Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o Simples Nacional. E lá no artigo 18, ela autoriza a segregação das receitas dos produtos tributados no sistema monofásico. Então, o que acontece? Na prática, o cálculo do Simples Nacional, independentemente da decisão do STF, não foi alterado, né? A decisão do STF não gerou nenhum impacto aqui. Por quê? Porque a gente já tinha uma legislação que, inclusive, né, foi editada após a lei que estava sendo questionada no recurso, mas que, em vista da complexidade da legislação brasileira e dessa quantidade infindável de normas, gerou muita discussão e muita confusão.
né? Então, isso é muito comum, a gente tem isso muito na legislação, principalmente nas questões tributárias, onde a gente vê essa confusão em virtude aí dessa, enfim, dessa quantidade infindável de normas que temos e que precisamos aí, puxando o gancho, melhorar e trabalhar aí numa eventual reforma tributária. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para esse tema, agradecer novamente e dizer que eu estou aqui à disposição. Passar a palavra a Cristiane. Bom dia, é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço imensamente ao convite. É uma oportunidade muito grande poder compartilhar diante de tantos membros e tantas referências em matéria tributária, os nossos verdadeiros mestres, né? Nosso objetivo aqui hoje é trazer uma vertente um pouco mais contábil e prática dentro do universo aí do Simples Nacional, trazendo uma abordagem de situação especial, que são as incidências monofásicas e as incidências de substituição tributária, dentro dos dois contextos, tanto do PIS e da COFINS, como do ICMS. Vou passar aqui. E é interessante porque estamos passando por um momento muito delicado, um momento de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. E é num momento de crise que nós temos que buscar caminhos. E a área tributária é assim. Estamos passando por dificuldades, precisamos de buscar meios ali de redução de custos e levantamento de oportunidades que possam reduzir esse impacto. Haja vista que o nosso impacto tributário é tão relevante e muitas das vezes decisivo numa tomada de decisão. Temos aí a realidade das empresas do Simples Nacional, que hoje é uma das maiores representações dentro do número de empresas que tem opção tributária. Aqui em Minas Gerais, o percentual de empresas optantes pelo Simples Nacional é um percentual muito relevante. Então, conhecer essa dinâmica da legislação e buscar dentro dela oportunidades de redução da carga tributária de forma lícita é um dos maiores desafios e é o que vem aí trazer um contraponto face a essa crise em que estamos vivendo. E para que possamos explorar um pouquinho, de modo prático e bem simples, vamos falar aqui do mecanismo de funcionamento do Simples Nacional. O Simples Nacional, instituído aí pelo Estatuto da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte, por meio da Lei Complementar número 123, é uma legislação que foi criada para quê? Para tirar as empresas da informalidade. E como que você tira as empresas da informalidade? Dando condições de uma arrecadação tributária condizente com a realidade da empresa e de forma simplificada. Ou seja, onde tivéssemos uma apuração simplificada e uma forma de declarar. Porque não adianta falar apenas de obrigação principal, que é o ato pelo qual você recolhe o tributo, mas nós temos também que falar do ato de declarar que são as obrigações acessórias. Então, quando instituído, o Simples Nacional tinha esse objetivo, de ser literalmente simples. E como que é essa modalidade para simplificar? Eu tenho ali a condensação da tributação federal, estadual e municipal, reunida e destinada para quê? Para os segmentos: indústria, comércio e prestação de serviço. Prestação de serviço com uma segregação para diferentes grupos de serviços, conforme estabelece a resolução do Conselho Gestor, número 94 de 2011, que vai dar uma tratativa especial para a CNAE. E dentro dessa dinâmica, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aí 6 anexos com 20 faixas de faturamento, em que você aplicava o seu faturamento dentro de uma alíquota que já era previamente estabelecida. Ótimo, está pronto o cálculo do Simples. Agora não é assim mais. Por meio da Lei Complementar número 155 do ano de 2016, nós tivemos uma mudança substancial na forma de apuração do Simples Nacional. O que mudou? Hoje, nós não temos mais a alíquota do Simples Nacional. O que significa dizer isso? Significa dizer que hoje a legislação, inicialmente, ela suprimiu
um anexo do Simples, que era o anexo 6, hoje nós temos 5 anexos, e nós temos apenas 6 faixas de faturamento. Ou seja, para cada um dos anexos, eu vou ter uma tabela que vai me indicar qual que é a alíquota nominal. Essa alíquota nominal é a do Simples? Não, essa é a alíquota em que eu aplico dentro de uma fórmula para identificar qual que é a alíquota efetiva. E essa alíquota efetiva, essa sim é a alíquota do Simples Nacional. E o que muda? Porque essa fórmula, ela leva em consideração sua receita bruta dos 12 últimos meses. E quando a gente fala da receita bruta dos 12 últimos meses, eu posso ter mudança em razão de eventos sazonais do meu faturamento. De modo que eu posso ter em cada mês uma alíquota diferente para o Simples Nacional. É assim. E hoje nós temos também uma particularidade muito forte, que é o evento de sublimites dentro do Simples Nacional. O que significa dizer? Que hoje nós temos um limite de 4.800.000 para a tributação federal. Porque para a tributação estadual e municipal, vale o sublimite de 3.600.000. Ou seja, pode acontecer de uma empresa estar no que a gente chama de regime misto, ou seja, para fins de tributação federal está no Simples e de tributação estadual e municipal está fora do Simples? Sim, pode acontecer. Ou seja, nasce aí uma necessidade de gestão muito grande para as empresas que estão no Simples Nacional. E quando a gente fala dessa alíquota efetiva do Simples, que eu aplico sobre um faturamento, ela é composta por diferentes percentuais que perfazem a tributação federal, estadual e municipal, de acordo com cada anexo que você esteja incluído. E quando eu falo da tributação federal, eu estou falando de imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias e o IPI, se for indústria. Estou falando do ICMS em matéria de tributação estadual e do ISS se for uma empresa prestadora de serviço. Ou seja, esses diferentes percentuais somados em razão de uma regra que é estabelecida para a identificação da alíquota efetiva, eu encontro qual que é a alíquota do Simples Nacional. E encontrando a alíquota do Simples Nacional, eu aplico sobre o faturamento. Maravilha, está feita a apuração do Simples. Seria maravilhoso se fosse só assim, né? Mas não, nós temos situações especiais, e é com base nessas situações especiais que nós vamos trazer as nossas oportunidades tributárias em matéria de Simples. Eu estou falando aqui, gente, de PIS, COFINS monofásico, estou falando de substituição tributária de PIS e COFINS, e substituição tributária de CMS. Substituição tributária de PIS e COFINS? Ao contrário do que muita gente pensa, nós temos substituição tributária não só para o ICMS, mas nós temos para vários outros tributos, inclusive para o PIS e COFINS. Eu gosto de dizer que você é uma empresa do Simples Nacional, ok, mas considerar-se-á que você é idêntica uma empresa de débito e crédito se você estiver sujeito à substituição tributária, diferencial de alíquota e antecipação do ICMS. Ou seja, vale para você as mesmas regras das empresas débito e crédito. É por isso que é tão importante o conhecimento da legislação, o conhecimento dessas particularidades. Porque se você não conhece essas particularidades, você não só pode estar deixando de aproveitar oportunidades tributárias, como pode estar incorrendo em riscos fiscais. Então, a mitigação de risco também é uma estratégia de planejamento tributário. E quando você pensa numa estratégia de planejamento tributário em sentido amplo, você não só reduz a carga tributária, mas você também mitiga risco. Até porque, aqui no estado de Minas Gerais, você pode ter uma série de autuações em que você corrige não só o valor principal,
mas o principal é a multa. Hoje, o Estado de Minas Gerais já disponibiliza várias malhas exclusivas para as empresas do Simples Nacional. É por isso que é tão importante e tão irrelevante o que nós vamos falar aqui hoje. E de forma bem simples, o que vem a ser o regime monofásico? O regime monofásico, como o próprio nome diz, é a concentração da tributação em uma monofase. Ou seja, você tem ali toda a concentração da tributação direcionada para o primeiro da cadeia. Isso para quê? Para garantir o seu efeito tributário, para garantir toda a arrecadação dentro de uma cadeia. E dentro dessa lógica, nós temos aí essa regra de regime monofásico aplicável aos regimes cumulativo, não cumulativo e ao Simples Nacional. Ou seja, se você é uma empresa do Simples Nacional que tem operações com produtos sujeitos à monofasia, esquece que você está no Simples Nacional. Você vai utilizar das mesmas regras aplicáveis às empresas de débito e crédito. E hoje, quais são os grupos de produtos que nós temos no regime monofásico? Combustíveis e álcool, medicamentos e artigos de perfumaria, veículos, autopeças e pneus, bebidas frias, embalagens de bebidas frias. Ou seja, eu tenho um grupo especial de produtos sujeitos à tributação monofásica, sujeito a regras específicas que são as mesmas das empresas débito e crédito. De forma simples, empresa débito e crédito são aquelas sujeitas ao lucro real ou ao lucro presumido, tá bom? Substituição tributária. Substituição tributária é interessante dizer, por quê? A substituição tributária do PIS e da COFINS, ela é muito parecida com o regime monofásico. É também o fato pelo qual você concentra a tributação numa cadeia. Exatamente a mesma coisa. Só que qual é a diferença? A diferença é que no regime monofásico, você tem a incidência cumulativa e não cumulativa. Já na substituição tributária, você só tem o regime cumulativo. Nossa, Cristiane, seja mais específica, porque eu não estou conseguindo entender. O que é o regime cumulativo? É aquele pelo qual você não aproveita crédito. É a linearidade da apuração. Já o regime não cumulativo é o que te permite o efeito débito e crédito, débito e crédito. É o princípio da não cumulatividade, ou seja, você aproveita crédito. Essa é a diferença. Então, na substituição tributária do PIS e da COFINS, só se aplica regime cumulativo, não há aproveitamento de crédito. E vocês vão ver que, de forma conceitual, a mesma regra também se aplica à substituição tributária do ICMS. Você não toma crédito, salvo se você não der fim à cadeia da substituição tributária. E quais são os produtos sujeitos à substituição tributária de PIS e COFINS? Cigarro e cigarrilhas, motocicletas, veículos, autopeças e pneus, vendas para a Zona Franca de Manaus. Essas são as operações que eu posso dizer que são enquadradas ali no conceito de substituição tributária para PIS e COFINS. É interessante porque vamos reconhecer aqui alguns pontos legais que a Receita Federal faz. E um ponto muito interessante feito pela Receita Federal foi a questão de publicação das tabelas de apuração do PIS e COFINS. Eu falo que eu fui a pessoa mais feliz do mundo quando eu conheci isso aqui. Por quê? Porque a Receita Federal, ela disponibiliza as tabelas de tratamentos especiais do PIS e COFINS. Incidência monofásica, substituição tributária, alíquota zero, suspensão e demais figuras. E, com isso, facilita a nossa apuração. Por quê? Porque a apuração de PIS e COFINS eu faço por NCM. Eu tenho que descer no nível de detalhe de produto. E eu tenho, dentro da legislação do PIS e COFINS, particularidades tributárias com legislação própria.
Então, a Receita Federal, ela não só disponibiliza essas tabelas, como ela atualiza periodicamente essas tabelas. Então, para os profissionais que militam na área contábil, que fazem essas apurações aí periodicamente, isso ajuda muito, porque você tem a segurança de que você está utilizando corretamente a classificação fiscal dos diferentes produtos, tá? Então, fica a dica aí, para quem não conhece, baixar as diferentes tabelas que a Receita Federal disponibiliza. E com relação ao ICMS, substituição tributária, esse aqui é o nosso universo, né? Eu sou suspeita porque eu adoro substituição tributária e esse mecanismo prático da substituição tributária, eu falo que é um desafio aí dos nossos contadores. É interessante porque hoje todo mundo fala da reforma tributária, né? Da tributação sobre o consumo tratado em ambiente de reforma tributária. Só que eu, humildemente, gosto de dizer que, para mim, a reforma tributária começou lá no ano de 2015, com o convênio ICMS número 92, quando nós tivemos a unificação das regras da substituição tributária a nível Brasil. Eu falo que, quando tivemos a publicação desse decreto, foi uma alegria tão grande, porque hoje nós temos uma relação de produtos que podem ser substituição tributária a nível Brasil. E isso é incrível. Por quê? Para quem tem operações, principalmente com o Norte, com o Nordeste, sofria, porque vários estados não têm regulamento, não tem legislação consolidada. E você, às vezes, descobrir se um produto era ST era muito difícil. Então, quando nós tivemos a publicação do convênio ICMS número 92, o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu uma lista de produtos que podem ser substituição tributária. E mais, criou um código maravilhoso, chamado SEST. O SEST, ele veio identificar, é o código que identifica os produtos que podem ser substituição tributária. E por quê? Antes da publicação desse código, o que nós tínhamos? Código NCM. Só que o código NCM, ele é disponível aonde? Na TIP, que é a tabela de apuração do IPI, base de tributação federal. E aí, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma divergência muito grande existente entre NCM e NBM, que é a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. Ou seja, você tinha uma descrição na NCM, que nem sempre era a mesma descrição da NBM. E para fins de substituição tributária, a descrição do produto faz toda a diferença. Então, a partir do momento que você tem ali uma descrição única em âmbito nacional do que pode ser substituição tributária, ajudou muito, né? Ajudou muito, foi algo assim muito positivo. Não necessariamente todas as mercadorias que estão no convênio 92, com suas alterações, claro, elas são substituição tributária, mas o Estado não pode cobrar substituição tributária de um produto que não esteja no convênio 92. E isso foi, assim, em termos operacionais, um benefício muito positivo. E após o convênio 92, nós tivemos aí várias alterações, e hoje a gente trata aqui o convênio 142 do ano de 2018 como uma referência aí em matéria de substituição tributária. Aqui no estado de Minas Gerais, nós temos aí o regulamento do ICMS tratando de forma específica no seu anexo 15 as figuras da substituição tributária. O anexo 15, ele trata na parte 1, ali a parte conceitual, a parte legal, e no anexo 2 ele traz aí a relação dos produtos que são substituição tributária aqui em Minas Gerais. E dentro dessa dinâmica, hoje nós temos uma relação de segmentos sujeitos à substituição tributária. Se a gente leva em consideração as disposições tratadas no convênio, nós temos aí 25 segmentos sujeitos à substituição tributária. Mas o que é o interessante? Falar especialmente com relação à disposição do convênio 142, que esses segmentos, anteriormente, eles eram basicamente para você organizar.
a substituição tributária. Agora não. Agora ele não é mais só para organizar. Agora, o que nós temos? Nós temos que esses segmentos, eles servem para também classificar um produto, se ele é ou se ele não é substituição tributária. Então, hoje, se eu quero saber se uma mercadoria é ou não é substituição tributária, eu tenho que analisar o código, e aí no código entra o NCM e o SEST, eu tenho que olhar a descrição e eu tenho que olhar a destinação. Então, analisando esses 3 elementos, eu consigo identificar se um produto é ou não é substituição tributária. De forma muito simples, trazendo aqui para vocês, para ilustrar o cálculo, porque especialmente nós, contadores, adoramos os cálculos, temos aqui uma forma bem simples da gente visualizar dentro da apuração do Simples o benefício tanto da substituição tributária como do PIS/COFINS monofásico. Ou seja, você tem uma alíquota, que é o que a gente trata como alíquota efetiva. Dentro dessa alíquota efetiva, que é uma alíquota total, você tem ali o percentual de representação, tanto do ICMS como do PIS e da COFINS. Aqui, no demonstrativo, nós temos ali a alíquota total, no exemplo, 8,58. O que é a alíquota do ICMS? 2,87. Poderia ser também do PIS e COFINS. E a diferença, 5,71. Então, dentro do meu faturamento total, eu segrego o que é o meu faturamento de produtos com incidência de substituição tributária, com incidência de PIS e COFINS monofásico, e eu aplico a alíquota do Simples Nacional líquida, tanto do ICMS ou do PIS e COFINS, se for o caso. Para quê? Para aplicar a tributação do PIS e COFINS, para aplicar a tributação do PIS/COFINS monofásico e para aplicar a tributação da substituição tributária fora do Simples Nacional. Ou seja, se eu tive um faturamento total de R$50 mil, eu não aplico sobre R$50 mil a alíquota cheia de 8,58. Eu vou aplicar a alíquota reduzida de 5,71. Por quê? Porque eu tenho parte do meu faturamento sujeita à substituição tributária. E da mesma forma, vale aí para o PIS e COFINS. E o que a gente vê na prática? Doutora Cristiane. Muita gente... Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Nós estamos com o tempo um pouquinho adiantado. Se puder encaminhar para o final. Já estamos no final. Esse é o nosso último slide. E o que nós temos aí hoje? Um monte de empresas considerando a tributação completa. E qual que é o maior desafio para abrirmos aí esse cadeado? É o compliance tributário, cadastro de produto. Esse aí é o principal desafio das empresas para apuração correta e utilização aí de todos os benefícios. Bem, pessoal, extrapolamos um pouquinho o nosso tempo, porque o assunto é tão denso, né? Agradeço imensamente aí a oportunidade, desejo a todos sucesso, felicidades e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Doutora Cristiane, doutora Fernanda, agradeço muito aí os esclarecimentos. Eu que peço desculpa, né, por ter interrompido aí um momento, mas que a gente tem um tempo um pouco mais apertado aqui, que vamos ter outros palestrantes, mas são considerações, reflexões muito importantes. Concordo com você, principalmente quando fala que hoje de simples não tem mais nada de simples, né? Com o decorrer do tempo, aí, com as inúmeras modificações que a Lei Complementar 123 veio sofrendo, infelizmente, o simples já não é mais simples. E essas considerações tão bem colocadas pela doutora mostra aí, né, várias questões que os nossos representados devem ficar atentos. Esse tratamento tributário, na entrada, na aquisição dessas mercadorias, reflete na saída, né, no que eles vão recolher ali no tributo ao final do mês.